Olá, alunos, tudo bem? Eu vim aqui hoje para gravar uma aula para vocês, para falar um pouquinho sobre odontologia contemporânea, odontologia clássica também, e dar um direcionamento para quem ainda não sabe em que caminho seguir aí na nossa odontologia. Então, eu convidei alguns colegas em suas áreas específicas, eu pedi um desafio para eles. Falei para eles falarem durante 5 minutos sobre a área deles e mostrar aí a paixão que eles têm na sua respectiva área. A odontologia ela é muito extensa, então eu tentei englobar a maior quantidade possível de áreas, mas eu sei que ainda algumas áreas ficaram de fora, tá? E eu quero agradecer a todos os professores que contribuíram aí para a formação dessa aula, tá? Então vou citar rapidinho aí os meus ex-colegas de graduação, o Michel, a Carol e o Guilherme, a professora Lia, que foi uma professora muito importante na minha época de formação, porque ela me apresentou aí o que era o atendimento a pacientes especiais. Eu fiz um trabalho de quase 2 anos com ela e ela é uma pessoa que se tornou muito amiga minha e se tornou até a madrinha do meu casamento. Eu quero agradecer os colegas que serviram comigo no Exército, que tivemos aí várias missões difíceis de ser cumpridas, mas a gente sempre fez aí a missão com louvor. E eu vou citar aqui o Diego, a Bruna, a Leteia, o Klinger e a Rafaela. Quero agradecer aos colegas da UEA, professora Simara e Leonei, que sempre com poucas palavras ali já conseguiam transmitir muito conhecimento, e sempre que a gente pode conversar, a gente sempre tem algo a ser aprendido ali com os dois. Quero agradecer ao Luiz, que me apresentou a odontologia do esporte, e a odontologia do esporte tem muita relação com a oclusão, que é uma outra paixão que eu tenho, e eu fico muito feliz aí com o desenvolvimento que ele tem aí nessa área, e fico feliz de ser amigo dele também. Quero agradecer aos meus ex-alunos, que agora são colegas de profissão, e alguns são professores, e eu quero agradecer a Juliana Sá, a Wendy, a Bianca e a Dinari, que puderam aí contribuir também com a aula de hoje, tá? Esses alunos foram alunos muito importantes ter dado a aula para eles, foi gratificante para mim, porque a gente sempre tende a se esforçar mais quando a gente tem aí um feedback muito positivo dos alunos. E isso faz com que a gente também se torne aluno, uma vez que a gente precisa buscar mais conhecimento para transmitir de cada vez melhor a aula, as informações. Eu queria agora falar um pouquinho sobre a minha experiência na odontologia. Eu sou graduado pela UFMG e depois eu fiz especialização em prótese pela PUC Minas. E a vontade de ser especialista em prótese, de mexer com essa área, ela veio na época da graduação. Eu tinha sido monitor de várias disciplinas e totalmente diferentes, eu aprendi muita coisa, mas foi no ato da disciplina de prótese total que eu descobri que eu queria seguir essa área de especialista em prótese. Porque no ato da entrega, da adaptação de uma prótese total, a minha paciente, que era bem velhinha, ao se olhar no espelho, ela sorriu, e isso me deixou muito emocionado, porque eu estava, além de devolver o sorriso para ela, eu estava devolvendo dignidade também. Então, isso é importante para a gente pensar que a gente vai além de ser só um operador, né? A odontologia ela alcança várias áreas também. E a gente devolveu ali a dignidade para essa paciente, e essa paciente ela vivia sorrindo depois, tirava foto, e isso foi bem tocante para mim.
tá? Então, eu quero que vocês se divirtam aí com a aula de hoje, tá? Vejam que existe várias possibilidades para vocês aí se desenvolverem e se tornarem felizes aí na odontologia, tá bom? Lembrem que em todos os depoimentos, o que vai chamar a atenção é duas coisas. A gente tem um respeito entre os colegas, então a gente sempre manteve aí uma camaradagem, uma amizade. E isso é importante vocês desenvolverem com os próprios colegas, tá? Porque depois vocês não vão ser concorrentes, tá? Notem aí que os representantes aí que eu elegi para falar hoje, somos todos amigos e um complementa o outro, tá? Tenham isso em mente. E a outra coisa que é característica de todos é a paixão pelo que faz, tá? A odontologia ela pode trazer muitos benefícios aí, muitas alegrias para todos que gostam e praticam ela nas diferentes formas, tá? Fiquem com Deus então e boa aula a todos. Olá pessoal, eu sou o professor Diego, sou professor de dentística restauradora e vim aqui hoje falar um pouquinho da minha especialidade. A dentística restauradora, ela basicamente é o feijão com arroz da odontologia. Todo aluno que sai do curso de graduação em odontologia precisa saber fazer e conhecer bem, porque é a especialidade onde você identifica a cárie, remove tecido cariado, faz preparo cavitário e restaura o dente. Basicamente nós temos dois tipos de restaurações, restaurações indiretas e restaurações indiretas. As restaurações indiretas são as restaurações onde você precisa moldar o paciente com material de moldagem, vai confeccionar um modelo de gesso, vai mandar para o laboratório e o laboratório vai devolver uma restauração onde você vai cimentar na boca do seu paciente. Isso são restaurações indiretas. As restaurações diretas é o que normalmente a gente faz na dentística restauradora. São restaurações onde você faz o preparo da boca, faz o isolamento absoluto e confecciona restaurações de amálgama, resina e ionômero, basicamente. E são feitas diretamente na boca do paciente, por isso que são restaurações diretas. Quando a gente vai para especialização de dentística restauradora, vai para pós-graduação, o conceito da dentística é muito mais amplo do que isso. Você faz restaurações unitárias de porcelana pura, você faz lente de contato, você faz faceta, e a especialização de dentística restauradora, o conceito é muito próximo da questão estética. Você trabalha com clareamento de dentes vitalizados, clareamento de dentes que foram tratados no canal. Então você trabalha a questão estética, não só a questão dental, a questão dentogengival, a questão dentolabial, a questão dentofacial. Então o conceito é muito mais amplo do que a gente aprende na graduação. E quem faz dentística restauradora tem um privilégio que é poder devolver dignidade para o sorriso do seu paciente. E isso talvez seja a maior recompensa de quem faz essa especialidade. Devolver dignidade, devolver sorriso, autoestima para o paciente. Então eu fico muito contente de trabalhar nessa especialidade, fazer essa especialidade, e convido vocês a estudarem, buscarem, pesquisarem cada vez mais sobre a dentística restauradora. Então é isso que eu vim trazer para vocês, falar um pouquinho sobre a especialidade. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Até logo. Olá pessoal. Todos, eu sou a professora Lia Silva de Castilho, do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Trabalho com crianças e adolescentes com deficiências do desenvolvimento, transtorno do espectro autista e erros inatos de metabolismo. Vou falar hoje com vocês sobre a especialidade odontologia para pacientes com necessidades especiais. Essa especialidade promove
a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e controle dos problemas de saúde bucal de pessoas que tenham alguma alteração no seu sistema biopsicossocial. Esse atendimento odontológico ele é direcionado a pacientes que tenham condições físicas ou sistêmicas incapacitantes, temporárias ou definitivas no nível ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Nesse caso, nós vamos trabalhar com pacientes imunocomprometidos, com pacientes com deficiências, com doenças crônico-degenerativas, sofrimento mental, erros inatos no metabolismo, entre outros. A odontologia, nessa especialidade, ela tem o costume de trabalhar mais intimamente com a equipe multidisciplinar dos centros onde ela vai estar inserida ou não, né? Mas é sempre bom trabalhar com a equipe multidisciplinar. Também essa é uma especialidade que compõe o rol das especialidades dos centros de especialidades odontológicas dentro do Sistema Único de Saúde, dentro das cidades polo dos consórcios de municípios dos estados, né? No caso de pacientes com dificuldades cognitivas pouco colaborativas, muitas vezes nós vamos ter que trabalhar com técnicas de condicionamento comportamental, que é o condicionamento lúdico, por exemplo, o contar, mostrar e fazer é uma técnica que vocês aprendem na odontopediatria, a gente usa demais. Muitas vezes nós vamos precisar de lançar a mão da contenção física e ainda assim nós vamos utilizar técnicas da odontopediatria, como joelho a joelho, atender na própria cadeira do paciente. Às vezes nós vamos precisar de contenção com lençóis, com papus board e outras ferramentas de contenção da criança e do paciente, contenção física. Outras vezes nós vamos precisar lançar a mão do condicionamento químico, que é o uso de benzodiazepínicos. Lembrar que para prescrever benzodiazepínico, o cirurgião dentista precisa ter acesso ao talonário azul, que é distribuído na vigilância epidemiológica da sua cidade, do seu estado, tá certo? Outras vezes, o cirurgião dentista também vai precisar lançar a mão na sedação, como o óxido nitroso, por exemplo, é um método muito utilizado. E, finalmente, quando existe pouco ou nenhuma colaboração do paciente, muitas vezes nós vamos lançar mão do atendimento odontológico com anestesia geral. O especialista da odontologia para pacientes com necessidades especiais, ele precisa de amplo conhecimento de medicamentos, tanto do que o paciente toma quanto do que ele vai prescrever. Também ele precisa ter amplo conhecimento sobre testes de diagnóstico laboratoriais que são muitas vezes utilizados. Essa é uma especialidade que está em franca ascensão. Vocês podem verificar nos sites de concursos públicos para odontologia e vão ver as faixas de salários dessas especialidades, e também nesses sites de concurso vocês também podem baixar as provas e os gabaritos em PDF. Desejo a todos um bom dia e fiquem em casa. Olá, boa tarde, tudo bem? Passando aqui para conversar com vocês sobre o aparelho Invisalign. O Invisalign é uma técnica para correção do alinhamento e nivelamento dos dentes, mas não pelo método convencional, com os aparelhos fixos que a gente usa na ortodontia, né, que já é do conhecimento de todos, que tem tanto os convencionais, que são aqueles metálicos que são colados na face vestibular dos dentes com resina composta, e também tem os estéticos, que pode ser de safira ou cerâmico.
Mas o Invisalign não. O Invisalign é um aparelho removível e esse aparelho removível, ele alinha e nivela os dentes por meio de alinhadores que são trocados a cada 10 dias. Então, o paciente usa 3 alinhadores por mês. É uma tecnologia americana, o Invisalign, então o dentista, ele necessita fazer um escaneamento intraoral do arco do paciente e à medida que ele tem a documentação completa, os exames de diagnóstico, as radiografias, teleradiografia em norma lateral, a panorâmica, o ortodontista faz o plano de tratamento, ou seja, elabora o plano de tratamento, tudo que ele precisa, quais os dentes que precisam de correção, colocar os caninos, os molares em classe 1, rotações dentárias, vestibularizações excessivas, tudo que ele necessita para promover uma boa oclusão do paciente. Ele elabora esse plano de tratamento e envia online esse plano de tratamento para a Align, que é a empresa que fabrica os alinhadores removíveis. E aí, dependendo da quantidade de movimentação que o paciente precisa, está diretamente relacionado ao número de alinhadores. Então, se o paciente tem muitas movimentações para fazerem, ele vai ter o maior número de alinhadores. Se são poucas movimentações, às vezes ele se enquadra num plano de tratamento com 14 alinhadores. Então, um tratamento de 4 meses, super rápido, né? Diferente do aparelho convencional. Então, ele é bastante utilizado hoje pelas pessoas que trabalham com a parte estética, artistas, cantores, né? Juízas, então pessoas que têm esse apelo estético de não usar o aparelho. E ele acaba sendo um pouco mais confortável também para os pacientes, uma vez que você tira eles para comer e para fazer a higienização oral, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, quando tá pronto esse plano de tratamento, a Align, a empresa responsável, antes de eu aprovar o número de os alinhadores, o plano de tratamento que eu sugeri, eles me mandam uma imagem, né, via computador, no programa deles, do antes e o depois. E me sugerem a quantidade de alinhadores necessários para aquela movimentação que eu pedi. Então aqui, ó, nós temos um plano de tratamento com 14 alinhadores, né? E aqui eu verifico, por exemplo, uma imagem inicial do paciente no frontal. Então vamos ver uma vista frontal do antes e o depois. Vocês estão vendo a movimentação? Isso aqui me sugere que eu para ter essa movimentação nessa vista frontal, eu tenho que fazer 0,5 milímetros de desgaste em algumas faces dos dentes, tá? Para melhorar esse alinhamento e nivelamento. Vamos ver numa vista agora na maxila, para ver esse apinhamento da paciente. Vamos voltar lá o inicial. Então, esse aqui... Não, volte lá o inicial e deixe paradinho. Isso. Então, esse aqui é o apinhamento da paciente, né? Ela tem os 2 incisivos bem vestibularizados, os incisivos laterais lingualizados e a queixa principal dela é essa região anterior do sorriso. Depois, pode soltar. Os 14 alinhadores, olha só. Então, é essa movimentação que vai ser feita. Se eu gosto, eu aprovo e aí sim a Align vai mandar confeccionar os 14 alinhadores. Vamos ver no oclusal de mandíbula. Então, ela não tem muito inicial, já tá no inicial? Uhum. Isso, então ela não tem muito apinhamento no arco inferior, pode soltar. Né? É mais discreto, mas ainda assim a gente tem uma melhora. Vamos ver numa vista lateral direita. Isso, então numa vista inicial, então pare lá no inicial, vamos botar no inicial, isso, ó. Então a paciente tem uma vestibularização excessiva, os caninos estão fora de uma relação de classe 1, né? Os premolares numa região de topo a topo e os molares numa relação de classe 2, né? Então, após o uso dos 14 alinhadores e os desgastes, né, que necessita ser feito, a gente consegue uma melhor relação do trespasse na região anterior, uma relação de caninos melhores e os premolares ocluindo na meia dos premolares inferiores, né? Então, eu quis mostrar um pouquinho para vocês aí do Invisalign, da tecnologia, né, como que funciona esses alinhadores e espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.
Meu nome é Carolina, eu sou formada em... Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Simara Barroso. Eu dou aula na UEA, Universidade do Estado do Amazonas, nos cursos de graduação e pós-graduação, e eu sou endodontista de formação. Eu sou especialista, mestre e doutora, e atuo tanto na docência quanto no consultório particular e também no serviço público. Eu realmente sou apaixonada por endodontia. Hoje trabalho exclusivamente com endodontia clínica e cirúrgica, eu não faço outras especialidades. E eu vim conversar hoje com vocês, já desde agora agradeço o convite do professor Cristiano, né, que me pediu para falar um pouquinho como que tá os avanços na endodontia, né, o que tem de novo. E na verdade o que eu teria para falar ia passar muito o tempo, então eu vou pincelar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo na endodontia contemporânea. Espero que vocês gostem. E se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, no final da apresentação eu vou deixar meus contatos, minhas redes sociais, e sintam-se muito à vontade para perguntar qualquer coisa. Um grande abraço. E aí vamos conversar um pouquinho sobre como que anda a endodontia hoje, né? Na verdade, eu não sei se vocês já fizeram endodontia ou ainda vão fazer, mas a grande verdade é que uma das coisas que mais evoluíram é a forma como a gente enxerga o dente que a gente está tratando o sistema de canais radiculares, né? Então, justamente essa forma de enxergar é que ela evoluiu bastante. E a gente pode já inserir essa mudança desde a nossa graduação. Quanto mais cedo a gente começa, melhor. Essa é exatamente a imagem que nós temos quando nós trabalhamos sem nenhum tipo de magnificação, né? Normalmente é a visão que vocês têm na faculdade. Só que quando a gente trabalha dessa forma, principalmente na endodontia, a gente deixa passar muitos detalhes, né? E a anatomia muitas vezes nos engana, muita coisa passa desapercebido. Então a gente sempre estimula que desde a graduação vocês trabalhem com algum tipo de aumento, algum tipo de magnificação. Esse é o ideal, né? Hoje a endodontia microscópica ela tem se tornado cada vez mais acessível e a gente estimula muito. Nossos alunos têm contato desde a graduação com o microscópio, né? Não atuando diretamente, mas pelo menos eles veem um dente no microscópio. Então a gente já consegue ter a visualização bem melhor e a gente consegue resolver também bem melhor os nossos casos. Olha que maravilha, né? Poder trabalhar nesse premolar inferior com 2 canais sem sofrer tanto, porque você está enxergando. Então hoje no mercado a gente tem um arsenal de lupas dos mais variados preços, mais variados tipos. A mais simples que seja, já ajuda bastante vocês. Uma outra vantagem da microscopia também é que a gente pode acoplar um sistema de documentação. Então você pode trabalhar enxergando no microscópio e transmitir tudo que você está enxergando, seja para o paciente, seja para o indicador, né? No nosso caso que damos aula também para os alunos, então a gente consegue fotografar, fazer vídeos dessas imagens. Olha que maravilha poder enxergar um 4º canal de um molar superior. Quem já pagou anatomia endodôntica sabe a dificuldade que é. Ou conseguir lidar com o pré-molar superior com 3 canais, né, que também é bem desafiador. O recurso que nós temos hoje também é a possibilidade de realizar radiografias digitais, né? Isso vale não só para endodontia, mas para qualquer especialidade na odontologia. Então chega de sofrer, né, lavando, processando, deixando a radiografia mais clara ou mais escura. Não, através de um sensor a gente consegue obter a imagem, já jogar direto para o computador, consegue trabalhar contraste, nitidez, né? Tem alguns recursos e isso também facilita muito a nossa vida, fora que a qualidade da imagem é muito superior à imagem analógica. Ainda assim, mesmo com o avanço, né, da tecnologia das imagens, a gente ainda tem limitações, porque a radiografia não deixa de ser uma imagem bidimensional, uma imagem estática. Então hoje um recurso também que nós utilizamos muito e vai se popularizar cada vez mais é a tomografia. Então através de uma tomografia a gente tem como examinar o dente tridimensionalmente, né? A gente vira o dente de cabeça para baixo se quiser.
Então a gente consegue também atuar em anatomias mais complexas, em calcificações, em casos que muitas vezes poderiam ser diagnosticados com um prognóstico bastante ruim. Então a gente tem uma previsibilidade muito melhor nesses casos, principalmente quando a gente alia o exame tomográfico à microscopia, né? A gente consegue resultados fantásticos. Na parte do preparo dos canais radiculares, tanto na modelagem do canal quanto na desinfecção, a gente também tem mudanças muito significativas. Eu acho que a endodontia é uma das áreas que mais evoluíram. Então hoje a gente praticamente não utiliza mais instrumentos manuais, a gente trabalha com instrumentos acoplados no motor, vários tipos de motores, como vocês veem nessa imagem. Também um arsenal gigantesco de limas, né, que a gente trabalha nesses motores. Instrumentos que a gente usa especificamente para agitar a substância química dentro do canal, para potencializar essa ação de limpeza. Aparelhos que são específicos para que a gente consiga mensurar o quanto que o nosso instrumento está trabalhando dentro do canal, que são os localizadores foraminais. A gente consegue medir exatamente aonde que está a ponta do instrumento dentro do canal. E hoje em dia, né, com tudo isso que nós estamos atravessando, a nossa preocupação maior, independente de qualquer tecnologia que a gente possa usar, realmente é nos proteger e proteger os nossos pacientes. Então hoje a gente está investindo em equipamentos de proteção individual, né? A gente adapta para cada situação, seja na faculdade, seja nos nossos consultórios particulares, para que a gente possa continuar atuando da melhor forma possível e exercendo essa área que é tão apaixonante. Eu, particularmente, sou muito suspeita para falar, porque eu amo endodontia, trabalho com endodontia exclusivamente, tanto clínica quanto cirúrgica, e estou à disposição para aquilo que vocês precisarem, tá? Vou deixar meus contatos, minhas redes sociais e desde já eu agradeço por toda a atenção de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Cipriano, eu sou cirurgiã dentista, periodontista e a pedido do amigo professor Cristiano Pires, nós vamos estar falando hoje sobre a periodontia e as atribuições do periodontista ou do cirurgião dentista dentro do Exército Brasileiro. Bom, em primeiro lugar, a gente vai estar falando sobre a periodontia, que todos já sabem, que é a ciência dentro da odontologia, que estuda o aparelho de suporte do dente. Esse aparelho é o osso alveolar, o ligamento periodontal e o cemento. A periodontia, ela hoje não trata somente as doenças periodontais. Ela trata também a parte estética e também pré-protética. A cirurgia que nós vamos estar citando hoje para vocês é uma cirurgia de aumento de coroa clínica pela técnica de flaps, que é uma técnica minimamente invasiva. Aliás, hoje a periodontia, ela trabalha muito com a técnica que seja minimamente invasiva. Por quê? Porque nós queremos um pós-operatório mais agradável. E por isso, a técnica de flaps, ela tem sido amplamente utilizada. Primeiramente, nós vamos estar avaliando o fenótipo desse paciente. Depois, a análise dos exames de imagem também devem ser considerados. Logo depois, a sondagem desse paciente se faz muito necessária e importante, sempre lembrando dos nossos 3 milímetros. Bom, a partir daí, o paciente já sendo previamente anestesiado, claro, nós iremos realizar uma incisão. Essa incisão, ela será intraocular e de bisel interno. Por quê? Porque nós precisamos ter um acesso que nós podemos chamar de acesso fechado. Essa técnica, ela não usa nenhum tipo de incisão relaxante. Sendo assim, nós podemos usar o bisturi elétrico, o laser ou a própria até lâmina fria, que seria a 15C. Logo depois que fazemos isso, nós vamos estar utilizando os microcinzéis, que vão estar dando forma e contorno a essa parte óssea, fazendo a osteoplastia ou a osteotomia. Logo depois disso, nós podemos observar que essa cirurgia é extremamente conservadora. O pós-operatório nos prova isso.
sendo que toda técnica tem pós e contras. Na técnica do flaps também temos contra. Então, nós temos que ter cuidado com esse acesso, pois é um campo que nós não estamos vendo onde estamos trabalhando. E sendo assim, o profissional precisa de uma ampla destreza manual. Bom, nós falamos um pouquinho da periodontia, dessa técnica tão usada hoje e preconizada. E agora eu vou falar para vocês das duas maneiras que nós podemos estar adentrando as fileiras do Exército Brasileiro. A primeira é o oficial dentista temporário. Ele pode ficar na força até 8 anos e é uma análise curricular prévia. Se nós estivéssemos falando aqui de Manaus, nós temos a 12ª Região Militar, que todo ano abre inscrição para o dentista. Sendo assim, você leva o seu currículo com todos os seus cursos, aquilo que você tem, e essa análise é feita. Um exame bem criterioso e bem transparente e límpido. A segunda maneira de estarmos adentrando ao Exército Brasileiro é o concurso do Exame Nacional para Dentista de Carreira. Bom, esse exame ele é concorrido em todo o território nacional e logo depois que se faz essa prova e se tem a aprovação dessa prova, o dentista ele é encaminhado e faz um curso de formação, um curso no Rio de Janeiro. É uma carreira nobre, é uma carreira bonita e acredito que muito promissora para muitos cirurgiões dentistas como vocês, recém-formados. Eu desejo aqui que vocês sejam felizes e que qualquer dúvida e que precisem de qualquer esclarecimento sobre a periodontia ou sobre o Exército, podem contar comigo. Podem entrar em contato, eu vou estar disponibilizando o meu WhatsApp e meu e-mail. E com isso, espero ter agradado e chegado às expectativas de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e boa sorte! Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, Cristiano, meu parceiro, obrigado pelo convite, Cristiano. Galera, vou falar um pouquinho sobre fluxo digital do nosso laboratório Arte do Sorriso. Antes disso, deixa eu me apresentar. Me chamo Marcelo Klinger, sou especialista em prótese, especialista em implante e sou sócio proprietário do laboratório Arte do Sorriso. Quem quiser acessar o nosso Instagram é Arte do Sorriso, beleza? E eu vou falar um pouquinho sobre fluxo digital. Vamos lá, eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês, ó. Já tá fazendo o escaneamento, ó. Olha lá como é que fica, ó. Beleza? Eu já fiz o escaneamento. Isso aqui é uma fixa, né, de 5 elementos, né, 6 elementos, né, 2 pônticos e 3 dentes suspensos, certo? Ó, isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir, beleza? E a nossa impressora fica aqui, ó. Temos 3 impressoras 3D, ó. Hoje elas não estão funcionando, mas mais tarde elas vão funcionar. Olá, hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a odontologia hospitalar. Meu nome é Aleteia, eu sou especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, cirurgia bucomaxilo e tenho habilitação em odontologia hospitalar. Atuo dentro da área de odontologia hospitalar e
posso dizer para vocês que é uma área da odontologia hoje bastante voltada para esse cuidado do paciente como um todo, né? Não se preocupar apenas do paciente como uma boca. Então é uma área que visa cuidar do paciente dentro do ambiente hospitalar com qualquer alteração dentro da cavidade oral e que possa fazer com que esse paciente fique ainda mais tempo internado. Então, a nossa missão como dentistas que atuam dentro do ambiente hospitalar é justamente fazer com que esse paciente tenha uma saúde bucal melhor, né, e o tempo de internação dele seja diminuído, que mais rapidamente ele tenha condições de evoluir com uma boa dieta oral, que esse paciente melhore a questão em relação a alguns medicamentos, né, a serem utilizados. Então a preocupação é cuidar da saúde bucal desse paciente, visando um melhor estado geral desse paciente, um estado geral de saúde desse paciente. Essa é a função da odontologia hospitalar. Em relação ao mercado de trabalho hoje, é um mercado que eu acredito ainda ser bastante promissor. Aqui dentro de Manaus, pelo que eu sei, assim, muitos hospitais, a maioria deles já tem dentista atuando, mas não são todos, então ainda existe espaço. Com certeza tem equipes que sempre vão precisar de mais profissionais e a tendência é que a odontologia ganhe de fato seu espaço dentro dessa área cada vez mais e mostre aí a todos a importância. Hoje, dentro dessa situação de pandemia, a odontologia hospitalar tem um papel ainda mais especial, considerando que a maioria desses pacientes que está hospitalizado tem a possibilidade de evoluir para pneumonia, né? E a gente cuidando ainda mais dessa boca, a gente consegue diminuir carga viral que está ali na cavidade oral e diminuir os riscos desse paciente evoluir ainda mais grave, né? Então a nossa função é cuidar desse paciente da melhor maneira possível, também ajudando os demais colegas, as equipes, né, multiprofissionais, a cuidar ainda mais desse paciente. Algumas manifestações acontecem dentro da cavidade oral relacionadas ao Covid, existem já várias publicações a respeito, então é mais ainda importante que a gente tenha um cuidado nesse aspecto também, tá? O que mais que eu posso falar para vocês? Que a odontologia hospitalar, nesse momento de pandemia, mostra também a questão da importância, né, desse trabalho multiprofissional, que é fundamental, que a equipe se entenda e que a coisa flua, né, de uma maneira cooperativa, de fato. E é isso. É uma área bastante interessante para se trabalhar, sim, mas tem que ter paixão por isso e ter essa preocupação, como eu disse anteriormente, de cuidar do paciente como um todo. Tá ok? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Leonei Nobre Cabral, professor de Patologia Bucal e Estomatologia da UEA e coordenador do Centro de Estudos de Formador Odontológico. Eu gostaria de conversar com vocês acerca de uma especialidade extremamente relevante da odontologia, que é a dor orofacial, onde as disfunções temporomandibulares estão inseridas, né? Sendo as disfunções temporomandibulares de origem muscular, que são as condições mais relevantes e mais prevalentes, chegando a quase 90% das causas de disfunção temporomandibular, um exemplar importante de dor orofacial, né? Muitas vezes as urgências de dores orofaciais, em 85% dos casos, são essas condições músculo-esqueléticas. Então, Leonei, as disfunções temporomandibulares, elas representam literalmente o quê? Qual seria o conceito, né? Gente, o conceito de disfunção temporomandibular, naturalmente, é interessante dizer que é um termo coletivo que abrange a alteração tanto da articulação temporomandibular quanto da musculatura mastigatória e estruturas associadas, onde a musculatura cervical acaba sendo de grande relevância, né, por serem músculos de contrapoio da musculatura mastigatória, formando o sistema manducatório, né, que é um sistema importante no contexto postural,
do indivíduo, né? E é importante entender que as alterações nessa região, né, de origem muscular podem impactar literalmente a economia orgânica, a economia muscular, impactando músculos à distância, né? Ou seja, é importante saber disso. Entanto, tanto alterações realmente em músculos de outras regiões orgânicas podem impactar a região mastigatória, tá certo? Quanto o contrário também é uma verdade absoluta, né? Então, a importância de se entender isso é que a odontologia, nesse espectro, ela acaba se tornando uma área de importante multi e interdisciplinaridade, né? Onde ela vai atuar em relação com outras áreas, né, da ciência, como a otorrinolaringologia, quando eu falo da ciência da saúde, né, a fisioterapia, a psicologia, tudo isso, ou seja, esse grupo todo, muitas vezes entra na abordagem de pacientes disfuncionais, onde a dor presente, gente, é de alto grau e de alta relevância, né, gerando talvez alterações socioeconômicas, a alterações até mesmo de saúde pública, né? Talvez caracterizando essa condição como sendo a disfunção não dentária mais relevante de abordagem odontológica. Então é importante entender que as disfunções musculares elas podem realmente se dividirem em mialgias, mas também em dores miofasciais, onde presenças de pontos gatilhos podem levar à dor à distância e a sintomatologias assim, extremamente diversas, como dor de cabeça, como dor na orelha, como tonturas, como zumbidos, né, na orelha, como sensações de plenitude auricular. E isso acaba sendo extremamente relevante porque a odontologia ela acaba sendo uma parceira importante das outras áreas de saúde na abordagem desse paciente. Até porque grande parte dessas condições são provocadas pela alteração da musculatura mastigatória que é de domínio, né? Ou seja, naturalmente a sua terapêutica do profissional de odontologia. Então, na realidade, eu acredito que tratar das disfunções temporomandibular, né, nesse eixo dessa especialidade da dorofacial, onde não só envolve isso, mas também neuropatias, neuralgias de origem dentária, craniofaciais e outras, naturalmente de espectro local, acredito que a dorofacial como especialidade é uma área extremamente interessante, né, desse universo odontológico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Michel Campos Ribeiro, sou cirurgião bucomaxilofacial, realizei minha residência e meu mestrado na USP de Ribeirão Preto e meu doutorado em estomatologia na Universidade Federal de Minas Gerais. E até foi lá nessa faculdade, nessa universidade, que eu conheci o professor de vocês, o Cristiano, que é um grande amigo, formamos juntos, a nossa graduação foi feita juntos, fizemos juntos lá em Belo Horizonte. Eu tenho um prazer de estar aqui hoje tentando compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na especialidade que eu amo, que é a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. O cirurgião bucomaxilofacial trabalha arduamente em seu consultório e no ambiente hospitalar. Normalmente no ambiente hospitalar ele vai basicamente atuar no segmento de fraturas faciais, nas urgências e emergências e abscessos, né, infecções graves, além do tratamento de patologias, né, ressecções grandes, de grandes lesões, por exemplo, ameloblastomas, e a menina dos olhos, que é a cirurgia ortognática, que todo cirurgião maxilofacial adora fazer, né? O pessoal gosta muito porque proporciona para o paciente mudanças extremamente significativas do ponto de vista funcional e estético, tá? E dentro disso, eu gostaria de compartilhar também que a gente vem ganhando forças e ganhando armamentos pesados para poder cada vez mais melhorar o tratamento que a gente disponibiliza para os nossos pacientes. Hoje, a gente praticamente faz todo o fluxo digital em relação ao planejamento das cirurgias ortognáticas. A gente usa um software, existem vários no mercado, não são baratos, mas são softwares muitíssimo interessantes que apresentam excelentes resultados e previsibilidade muito grande do procedimento que vai ser realizado. Esses softwares, então, ele basicamente agrega fotografias do paciente, tomografias e escaneamento da boca do paciente. E isso elimina de vez
a necessidade de tirar o arco facial e montar essa arcada do paciente no articulador semi-ajustável. É muito preciso, em cima desse planejamento todinho digital, eu consigo fazer gerar a guia cirúrgica, ou goteira cirúrgica, que é importantíssimo e fundamental para que você consiga realizar o tratamento cirúrgico da cirurgia ortognática no bloco cirúrgico no hospital. Então, em cima de um planejamento virtual, gera-se um guia em STL, que é um formato, e esse guia é exportado para uma impressora 3D, que nós também temos, para que a gente faça a impressão dessa goteira, ou desse guia, e utilizemos no dia da cirurgia. E antes a gente fazia isso tudo manualmente, o traçado cefalométrico na mão, retiragem do arco facial, cirurgia no modelo de gesso e o guia cirúrgico em resina acrílica convencional, essa mesma incolor que faz aí placas mio-relaxantes. Então o ganho foi muito grande para nós cirurgiões, otimizamos tempo, temos melhor previsibilidade e o paciente saiu ganhando com tudo isso. Só um exemplo para vocês, vou virar aqui a minha câmera, vocês vão ver situações onde a gente agora tem muito mais previsibilidade para poder estar trabalhando. Então eu tenho lá o modelo do paciente e aí eu consigo ver o tanto que o meu movimento cirúrgico, o tanto que eu vou fazer, modificou ali para o paciente. Eu consigo fazer vários movimentos. Às vezes a quantidade de milímetros que eu mexi não trouxe o resultado estético, funcional que eu gostaria de ter, eu vou ali e aumento no meu software aquele movimento e vou de novo ver na foto que repercussão teria. Então é muito bom, a odontologia tem avançado muito em vários segmentos, em várias especialidades no que se refere à tecnologia. E nós estamos aqui compartilhando com vocês esse avanço nosso, na nossa área, que a gente ama tanto. Um abraço para todos vocês aí, um abraço especial, Cristiano. Você é um cara do coração, do peito, respeito muito grande pelo seu caráter, pelo seu profissionalismo. Grande abraço, Cristiano, grande abraço aí, galera. Fiquem com Deus. Não sei se é bom dia, ou boa tarde, ou até boa noite aos alunos da FAMetro. Estou aqui fazendo esse vídeo a pedido do Cristiano. Me apresentar um pouquinho, meu nome é Luiz Daniel, eu sou especialista em odontologia do esporte, primeiro especialista aqui do Rio Grande do Sul, já tive 2 vezes aí em Manaus, falando um pouco dessa especialidade nova, que é a odontologia do esporte, que foi reconhecida em 2016, depois da última ANEL. E vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou um apaixonado principalmente por futebol, mas pratiquei outros esportes como vôlei, e surf, tênis de mesa. Bom, sou apaixonado pelos esportes e eu sempre queria ser um esportista. Como é que eu entrei na parte da odontologia do esporte? Primeiro, antes de ser especialista em odontologia do esporte, eu sou especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então, quando eu comecei a tratar os pacientes com patologias da articulação temporomandibular, eu observava que muitos dos aparatos que eu colocava em boca, tanto dos pacientes com essas alterações na articulação, eu acabava influenciando na posição das vias aéreas, na posição da coluna cervical e até o jeito que o paciente caminha ou pisa. Então eu comecei a ver que se tem atletas com DTM, com alterações da articulação, e a gente pode corrigir e sanar essas artropatias, a gente consegue dar uma eficiência em qualquer que seja o esporte, tanto de equilíbrio, quanto de resistência, quanto de força e flexibilidade. Porque a oclusão, o ato de abrir e fechar a boca, é um processo neurológico. E uma vez que a gente tem alguma alteração na articulação, a gente vai fazer uma alteração neurológica, principalmente no nosso trigêmeo, que é o nervo da odontologia, que pode colidir com outros núcleos do sistema nervoso central.
Então, para aqueles que estão buscando aprimorar o conhecimento, eu recomendo vocês entrarem a fundo na odontologia do esporte. Tem outras peculiaridades que a odontologia do esporte trata, como traumatismos, né, máscaras faciais. A minha área eu fiquei focado justamente na parte de patologias da articulação, confeccionando protetores bucais e dispositivos que melhoram a posição mandibular e dão um benefício melhor para o atleta. Aqui só algumas das ferramentas que não são muito usadas na graduação e até em alguns cursos de pós-graduação, mas a gente tem muitas aparatologias para mensurar a biomecânica, a cinemática mandibular, como um cinesiógrafo. Nós podemos verificar muitas vezes os contatos oclusais de forma digital, né, com esse aparelhinho aqui, que seria mais ou menos um papel articular um pouquinho mais moderno, que ele vai dar as medidas de qual dente toca antes e qual dente está batendo mais forte em tempo. Então, gente, não sei se eu passei os 5 minutinhos, eu estou à disposição aqui para qualquer dúvida dos alunos. Eu vou deixar meu e-mail, meus contatos com o Luciano, ou ele pode colocar embaixo do vídeo aqui. Mas é uma área bonita, e ainda mais ao longo desses anos aí eu trabalhei muito tempo como dentista do Botafogo, no Rio de Janeiro, fiz consultoria para o Flamengo, para o Vasco da Gama, atendo diversos atletas de diversas especialidades, e é isso, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição, e um grande abraço aí para essa terra maravilhosa aí que é Manaus. Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Juliana. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a prova de mestrado, sobre o mestrado e sobre um pouco do meu início na docência. Bom, eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei do ambiente de sala de aula, sempre gostei de ensinar. Então, desde a época da faculdade de odontologia, eu já tinha em mente que eu também queria ir para a área da docência, né, além de continuar na clínica. Então, assim que eu finalizei a faculdade, fiz especialização e depois fui tentar prestar a prova do mestrado, né, e passei. Fiz mestrado na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, em reabilitação oral, com ênfase em materiais dentários. Então eu fiz a prova do mestrado, que eram 3 etapas. A primeira etapa é uma prova teórica, normalmente sobre o assunto que você está prestando a prova. Em seguida você faz uma entrevista, que tem perguntas também sobre o assunto, assim como algumas perguntas subjetivas. E por último tem a prova de títulos, que nessa prova você apresenta todos os seus trabalhos publicados, se você já fez projeto de iniciação científica, participação em congresso, todas as partes científicas, né, e matérias que você já fez até o momento. O objetivo de fazer o mestrado, além das matérias básicas como epidemiologia, metodologia do ensino, que você aprende a dar aula, você monta uma tese, você estuda um determinado assunto, né, que tem alguma influência na nossa clínica, pode ser ele um ensaio clínico ou pode ser ele um ensaio laboratorial, e você vai montar uma tese em cima dele, ou seja, você vai dar uma resposta da sua pesquisa, você vai apresentar os resultados, e quando você apresenta essa tese, você ganha um título de mestre. E assim que eu finalizei o meu mestrado, eu já ingressei num curso de especialização, de pós-graduação, em implantodontia, que é a minha área de atuação, e também depois eu fui para a área de graduação, onde eu pude realmente ver que a docência é o que eu gosto de fazer, além da clínica em odontologia. Bom, e o melhor da docência para mim, além de ser, claro, ensinar para as pessoas o que eu aprendi, é que eu vejo que eu sou para sempre aluna. Eu vejo que eu ainda tenho muita coisa para aprender, eu aprendo muito com os alunos, e que a gente vai ser para sempre aluno, que todo dia é uma descoberta, é uma coisa nova, além de compartilhar
conhecimentos com outros professores, está sempre vendo novas pesquisas científicas, novos resultados, novas técnicas. Eu acho que a docência tem muito a agregar no nosso dia a dia clínico odontológico. Então, se você, assim como eu, gosta da docência, acha que vai se dar bem nessa área de sala de aula, eu te dou um conselho de desde agora, né, desde a época da graduação, já começar a fazer iniciação científica, projetos com PAIC, PIBIC, comecem a enriquecer o currículo de vocês, que na prova do mestrado isso pode ajudar, isso pode dar pontos, participem de congressos, sejam proativos, que no futuro vocês vão ser recompensados. E eu espero que vocês tenham muito sucesso na área que vocês forem escolher. E para quem escolher docência e quiser conversar sobre docência comigo, é só me dar um oi, tá bom? Um grande beijo, tchau! Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bianca Lopes, sou dentista formada pela UEA há 1 ano e meio. Estou terminando minha especialização em odontopediatria também pela UEA e hoje eu trabalho num consultório particular. E o professor Cristiano me convidou para falar aqui um pouquinho para vocês sobre a odontopediatria contemporânea, os desafios que eu encontrei como recém-formada, como eu me inseri no mercado. Então eu fiz até um roteirinho, vou ficar olhando para baixo às vezes só para eu não desfocar do assunto. Então, começar falando para vocês sobre como eu abri o consultório. O consultório não é meu, é alugado. E o engraçado é que durante a faculdade eu nunca pensei em ter um consultório, de verdade. E eu e mais 3 amigos tivemos essa ideia no dia que a gente foi pegar a nossa CRO. E a gente já estava ali desesperado do que a gente ia fazer, onde a gente ia trabalhar, e aí surgiu essa ideia, a gente conversando ali, de alugar um consultório, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, então vamos ver, pesquisar, alugar um consultório. E aí a gente encontrou um muito bom, que é onde eu estou trabalhando até hoje, já há 1 ano e uns 2 meses, e estou até lá. E é a minha renda atual, é somente esse consultório. E então, já começar esse vídeo falando pra vocês de uma dica essencial. Tenham amigos, gente. Tenham amigos, parceiros leais, que topem qualquer ideia, assim, empreendedora pra crescer mesmo. Então, essa já é uma dica super importante, porque ninguém cresce sozinho. A gente sempre precisa de alguém para apoiar a gente, para nos ajudar. E assim como eu tive esses amigos que toparam essa ideia, também tive minha família que me ajudou bastante, claro. Outro ponto é qual a área que você tem afinidade. Escolham, gente, uma área que vocês têm afinidade. Durante a minha faculdade todinha, a odontopediatria sempre foi o que mais me encantou. E foi a área que eu sempre tinha aquele chamado, sabe? E eu não tive nem dúvidas. E assim que eu me formei, eu já entrei na minha especialização. Porque, gente, nós sabemos, precisamos nos capacitar, porque o mercado é avassalador, é muito competitivo. Então, se você é só um clínico geral, é muito, muito, muito difícil conquistar esse mercado tão competitivo. Então, outra dica já saiam ali da graduação de vocês com um pezinho já na capacitação, na especialização, residência. Se capacitem, entendeu? Se capacitem, não fiquem para trás. É muito importante estudar e se atualizar, é muito importante. E aí, o outro ponto é como eu consegui conquistar a confiança dos meus pacientes. Vou contar a história para vocês. A gente abriu o consultório, né? Óbvio que não vai ter uma fila de paciente no dia seguinte para você atender, então eu comecei ali atendendo a minha família, as pessoas que... E eu postava fotos dos procedimentos que eu tava fazendo no meu Instagram pessoal, e aí as pessoas iam vendo e, Bianca faz tal procedimento, Bianca faz tal coisa, e entrava em contato comigo e agendava consulta. E aí quando elas gostavam, indicavam para outras pessoas e foi assim que foi crescendo.
Só que na odontopediatria, qual é o principal desafio que eu encontro? É conquistar a confiança dos pais e das crianças. Isso para mim é o grande desafio. Então, o que eu poderia fazer para ter o diferencial e marcar na minha profissão? Eu encontrei que os detalhes fazem toda a diferença. Então, eu conquisto essa confiança pelos detalhes. Os meus pacientes agendam a consulta comigo pelo WhatsApp. E aí no WhatsApp mesmo eu já pergunto dos pais, qual a cor preferida dele, o desenho preferido dele, o brinquedo preferido. E aí, quando eles me falam, logo que a criança chega na primeira consulta, eu já sei o desenho, já sei a cor, já sei que ele gosta da Peppa Pig, papapá. E aí quando a criança chega lá no consultório, é outro mundo, é tudo diferente. Lá eu tenho um monte de brinquedo, tem a televisão que passa o desenho, eu já coloco tudo do jeito que ela gosta, ela já chega gostando. E aí ela, aquele medo, aquele nervosismo, ela vai perdendo. Então é quase que automático. Poxa, 5 minutos é tão pouco tempo, gente, caramba, já até esgotei meu tempo. Eu teria que fazer outro vídeo pra falar das histórias das minhas crianças lá no consultório. Tem tanta história engraçada, vocês iam adorar. Mas pra finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem pra vocês. Persistam. Persistam, porque persistir é aprender com o erro e melhorar e fazer muito, muito melhor. Porque a cada paciente que eu atendo, gente, eu melhoro muito, porque eu vejo o que eu errei e pro próximo paciente eu já não erro, eu já melhoro. Então persistam, não desistam de jeito nenhum. É isso que vai fazer o diferencial de vocês para outras pessoas. E por favor, não esqueçam de seguir lá o meu Instagram para dar essa força, ver lá o meu trabalho. Meu Instagram é @tiabibi, vou deixar aqui para vocês também. Que Deus abençoe e um beijo. Oi pessoal, meu nome é Wendy Prisma, fui aluna do professor Cristiano. Professor, obrigada demais pelo convite. E gente, eu sou quase especialista em harmonização orofacial. Na verdade, ela se tornou especialidade ano passado, né? Então, quando eu me formei, eu já entrei na especialidade. E, gente, é uma odontologia diferente, tá? Completamente diferente daquela que nós estamos acostumados, que a gente trata de canal, de restauração. Já a harmonização, não. Ela vem com outra perspectiva, é uma nova... Eu falo nova porque é completamente nova mesmo, gente. A gente, além de estar publicando novos artigos, a gente é aquela odontologia que a gente fica de vez em quando, será que eu sou dentista ainda? Faz tanto tempo que eu não faço uma restauração. Porque a gente vai tratar ali de outra coisa, né? A gente vai tratar da face do paciente. Um benefício, gente, que eu gostei muito, principalmente pra mim aí, que eu me considero ainda recém-formada, porque eu só tenho 1 ano de formada, é em relação à montagem do consultório, tá? Porque quando a gente forma, a gente tem que procurar um lugar pra trabalhar, né? E pra montar um consultório, gente, a cadeira odontológica é cara. E a harmonização traz esse benefício de você não precisar ter a cadeira odontológica, tá? Pra realizar procedimentos, para você atender. Então, isso daí, pra mim, trouxe um benefício muito bom, porque eu não tinha condições, né, de comprar uma cadeira, de montar um consultório do zero. Então, a harmonização trouxe pra mim, né, esse benefício. Não preciso ter a cadeira odontológica para eu realizar os meus procedimentos. Outro benefício que eu gosto muito da harmonização, gente, é que você, além de não precisar da cadeira, você não precisa ter aquela gama de materiais para realizar o atendimento, tá? Muitas vezes a gente só usa uma carpule mesmo para anestesiar o paciente, então já é uma diferença aí na odontologia, né? Porque geralmente a gente está cheio de material, né? Para realizar, às vezes, só uma restauração. E a harmonização traz esse benefício. Outra coisa, gente, é em relação aos valores que você recebe, tá? Eu não tô dizendo aqui que tu vai ficar rico já fazendo harmonização. Porém, quando você fecha os procedimentos de harmonização, gente, você ganha aí um dinheirinho, porque são procedimentos caros, então são procedimentos aí que você consegue ganhar bastante dinheirinho fazendo um procedimento ali que dura em média 15, 20 minutos, tá? Então isso daí eu gosto bastante da harmonização. Porém, tem seus desafios também, né, gente? Um desafio que é corriqueiro, gente, é em relação ao preconceito mesmo das pessoas. Às vezes eles acham até que a gente nem é dentista, que a gente é dermatologista.
Ou também ocorre sempre aqueles processos, né, contra o dentista, falando que a gente não tem capacidade de realizar a harmonização. Então, constantemente, tu pode estar aí passando por essas coisas, né, preconceitos. Já veio gente perguntando se era dermato, já veio gente reclamando de fazer harmonização. Então, isso daí, como é uma odontologia nova, a gente ainda tem, sim, esses preconceitos já da própria população, tá? Mas isso aí é uma coisa que eu tô verificando, que cada dia a harmonização está sendo aceita e cada dia a gente está tendo mais procura de pacientes, tá? Um outro desafio, gente, é em relação também aos valores, né? Apesar da harmonização aí te dar um retorno financeiro muito grande, você também tem que saber vender o seu procedimento, né? E como são procedimentos de altíssimos, né, valores, são procedimentos caros, tem também essa dificuldade de você vender o seu procedimento. Mas aí você tem que buscar os recursos, né, para você tentar vender os seus procedimentos, investir em marketing, investir em Instagram, investir no antes e depois, tirar fotos, saber vender os seus procedimentos. Então, nisso daí é um desafio também, porque são procedimentos mais caros. Mas também, gente, é uma especialidade aí maravilhosa, é uma especialidade que só traz benefícios e que hoje, gente, cada dia mais está à procura de muita gente. Muita gente quer realizar a harmonização orofacial. Então tem esses desafios, mas também tem muitos benefícios de realizar a especialidade. Então, gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da harmonização, podem me seguir aí no meu Instagram, é o Wendy Prisma, tá? Que eu vou te seguir de volta. E é isso, gente. Um abraço. Olá, eu me chamo Dinari Regina, sou cirurgiã dentista e queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência na odontologia atualmente. Então, eu me formei faz mais ou menos 1 ano e meio pela UEA, Universidade Estadual do Amazonas, e apesar de pouco tempo de formada, acredito que tenho certa experiência para passar para vocês hoje. Então, assim que eu me formei, eu veio aquela dúvida, né, do que fazer, fui lá, tirei o CRO, e no dia seguinte a gente fica realmente muito perdido. Então comecei a procurar emprego em algumas clínicas e realmente é muito complicado essa parte de emprego, de as pessoas te contratarem porque você tem pouco tempo de formado, ninguém sabe qual a experiência que você tem, mas eu insisti. Eu fui atrás, até que surgiu a oportunidade de eu alugar um consultório junto com a minha dupla da faculdade. E nós resolvemos virar sócias, alugamos uma sala que já vinha praticamente toda equipada e começamos essa parte de trabalhar com um consultório particular. Qual era a minha maior dificuldade? Captar paciente, né? Se você não tem um nome, se você não tem uma experiência, como que você vai captar paciente? Foi aí que eu vi que existia uma necessidade de eu fazer um marketing, né? Mas que marketing aplicar? Onde você sabe que você vai investir? Televisão, jornal, panfleto. E foi aí que eu achei o Instagram como ferramenta de trabalho, como ferramenta de marketing, de como divulgar o meu trabalho, como divulgar quem eu sou e o que eu faço aqui no consultório. Logo no começo é bem difícil, né? Porque você não tem praticamente nenhum paciente que vem com você no consultório, ou um amigo, ou alguém da família. Mas a insistência é o que faz a gente conseguir ganhar experiência, é o que faz a gente conseguir divulgando o nosso trabalho. E você precisa se espelhar muitas vezes em alguém. Então, eu procurei quais eram os dentistas daqui de Manaus, de fora, que trabalhavam bastante com essa ferramenta que é o Instagram, como marketing, e foi neles que eu fui me inspirando. O Instagram, ele precisa de 3 coisas básicas para você conseguir ser notado. Você precisa de muita criatividade, você precisa de espontaneidade e você precisa de frequência. Essas 3 coisas fazem o seu Instagram sempre ficar movimentado. Então, assim, no começo é difícil, você tá falando com uma câmera, parece que você tá falando sozinho, e principalmente para quem já não tem o costume de falar no Instagram, é bem complicado, é difícil. Mas você precisa de frequência, você precisa insistir que isso dá certo. Mais ou menos uns 6 meses depois de formada foi quando eu realmente percebi que estava dando certo esse marketing no Instagram. Primeiro foram alguns amigos só que vinham no consultório e eu ia divulgando o trabalho que eu ia fazendo com eles iam divulgando para outras pessoas também e eu fui conseguindo fazer o meu nome. Hoje, com 1 ano e meio de formada, eu posso afirmar que cerca de 90% do meu público vem diretamente do Instagram com essas 3 ferramentas que eu falei para vocês: criatividade, espontaneidade e frequência.
digamos assim, colocamos numa escala de 0 a 10 entre o nível de postagem que você vai ter, tanto no Stories quanto no feed. Uma postagem número 7 todos os dias é melhor do que uma postagem número 10 uma vez na vida e outra na morte. Tem um ditado que fala, é melhor feito que perfeito. Então, no começo, as suas postagens não vão ficar legais, não vão ficar tão criativas, você vai ter vergonha de falar, mas com o tempo que você for insistindo nisso, você vai percebendo o feedback das outras pessoas, você vai conseguindo se soltar mais. E cuidado para vocês não fugirem do campo da ética, tá? Tanto com os outros profissionais quanto com os seus pacientes. Falar mal do seu amigo para os outros pacientes não vai fazer bem para você. A gente tem o nosso conselho regional, a gente tem o nosso código de ética que é para ser seguido. Ele busca valorizar a nossa profissão. Afinal, não é legal a gente ver uma placa de promoção, clareamento, R$15. Cuidado com as publicações que vocês vão fazer. Busquem valorizar a nossa profissão, valorizar o seu próprio trabalho. E procurem amizades também, peçam conselhos dos seus outros amigos dentistas. Se você tá vendo que o seu outro amigo dentista tá trabalhando com o Instagram como ferramenta de marketing, vai lá, divulga, incentiva, se ajudem. A gente precisa de uma classe unida. Eu recebo muita ajuda de vários outros amigos dentistas. Eles sempre me incentivam e eu tento sempre fazer o mesmo, para que a gente tenha essa união na nossa classe. Eu preciso falar um pouco também que é cansativo. Assim, nem sempre você vai estar bem para ficar gravando stories, para ficar fingindo que a sua vida é perfeita. E quando você se sentir muito mal, tira um tempo para você respirar um pouco, para você sair tanto desse mundo virtual, porque nem sempre você vai estar bem. Cada um tem o seu próprio tempo, cada um tem a sua própria caminhada, a sua própria história, os seus próprios desafios. Mas insistam, eu tô aqui, eu sou a prova de que dá certo e eu espero ver muitos rostinhos novos na odontologia aqui em Manaus. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira algum conselho, queira conversar, queira saber um pouco mais sobre como que é essa ferramenta do Instagram, como que você divulga, como que você usa o marketing a seu favor, eu vou estar aqui para responder nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, eu tô sempre disponível, tá bom? Um beijo, foi um prazer, professor Cristiano, muito obrigada pelo convite, eu me senti muito honrada e até mais. Então, Cristiano, um pouco aqui do meu relato, da minha experiência. Fui colega do Cristiano, sou formado em odontologia também, meu nome é Guilherme. E eu já sou, há quase 5 anos, eu sou perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Na Polícia Civil de Minas Gerais, o perito exerce uma quantidade muito grande, uma variedade muito grande de trabalhos. A gente faz perícias de assassinatos, homicídios, acidentes de trânsito, armas, drogas, informática, meio ambiente. É uma variedade muito grande que me exige conhecimento muito amplo. E o curso de odonto é absolutamente valioso, porque ele te dá, principalmente as disciplinas básicas, conhecimento geral muito amplo. Nós temos disciplinas de ciências sociais, nós temos disciplinas de áreas exatas, oclusão, materiais odontológicos, dentística, nos quais a gente aprende muita coisa de ciências exatas. E, obviamente, há as disciplinas das áreas biológicas, disciplinas como imunologia, farmacologia, fisiologia, que nos dão um conhecimento muito amplo do paciente, não só da boca, não só considerando a boca, mas um conhecimento muito amplo do corpo inteiro. Então, o curso de odonto, ele é, para mim, o curso que mais fornece conhecimento para a pessoa. Então, você pode até não continuar depois na odontologia específica, mas você tem um conhecimento valiosíssimo para trabalhar em várias outras áreas. Por exemplo, do trabalho de perito criminal. Na maior parte dos estados do Brasil, é um trabalho que você faz todos esses tipos de perícias, como eu disse. Não é especializado. Mas é claro, você pode sempre especializar. Então, assim, eu sou muito grato ao conhecimento adquirido com o curso e recomendo demais todo mundo levar para frente, desenvolver e valorizar. Não desprezem as disciplinas do ciclo básico. Elas te dão um conhecimento valiosíssimo para a vida, para tudo. Tá? Então tá, esse é meu relato aí, Chama. Valeu.